Olá, que tal? Eu sou Mavi Maia e esse é mais um vídeo pro canal. Já se inscreva, deixa seu joinha. Já deixa... já deixa seu joinha. E vamos lá. Hoje aconteceu uma coisa que eu queria compartilhar com vocês. Então eu resolvi gravar esse vídeo hoje pra poder falar sobre isso. Peguei um Uber hoje com a minha mãe e ele é evangélico e tal, e ouvindo músicas, e eu já fui da igreja evangélica. Então eu conheço algumas músicas, aquelas mais antigas, né, porque isso faz bastante tempo. Então aquelas mais antigas eu conheço. E aí eu tava cantarolando, minha mãe também começou a cantarolar e tudo mais. Aí ele foi e perguntou se a gente era cristã. E ela respondeu que somos. E aí eu fiquei meio tipo assim... E eu não queria falar nada, né, pra não gerar... Mas aí eu resolvi falar, porque eu fiquei um pouco incomodada e eu comecei a pensar sobre isso. Eu sou dedeísta e eu uso essa denominação desde que eu parei pra pesquisar sobre como me definir. Eu senti um desafio absurdo de falar o que eu era quando me perguntavam. Porque eu acredito em Deus, eu acredito em Cristo, mas eu acredito muito além do que ou a igreja católica ou a igreja evangélica. Eu acredito muito mais do que o que elas falam. Então eu não achava legal eu me definir como católica ou evangélica, porque eu acreditava em muito mais coisas. Apesar de me sentir muito bem espiritualmente falando dentro dessas igrejas em alguns determinados momentos da minha vida. Mas eu não achava bacana. Então eu fui pesquisar, né, o nome de como se denominava as pessoas que acreditavam em Deus, acreditavam numa força maior, em alguém que tinha criado tudo, só que não se definia religiosamente. E aí eu descobri que se chama dedeísta. Então eu passei a me definir dessa forma. E aí hoje no Uber me senti um pouco incomodada com o fato de eu não explicar quem eu realmente era. Eu não tinha necessidade de falar nada, mas eu fiquei um pouco incomodada, então eu resolvi falar. E eu disse que eu acreditava em Cristo, né, acredito em Cristo, acredito em Deus, mas eu sou dedeísta. E aí eu expliquei pra ele que dedeísta é a pessoa que não se define espiritualmente. Aí minha mãe, tentando também que não houvesse meio uma briga, ela falou assim... Não, mas assim, que não devemos seguir religião e tudo mais. Ele falou assim, não, com certeza, e veio puxando o assunto. Eu só queria falar isso e ele começou a puxar. No fim, entramos num debate sobre a Bíblia. E foi por isso que eu resolvi falar com vocês. Eu falei que eu não concordava muito com a questão da Bíblia, porque quem garante que foi Deus que escreveu, né? Que foi Deus que falou pro homem lá, escreve isso aqui. Então eu não acreditava em tudo que tava ali. E aí minha mãe, tentando aliviar tudo, ela falou assim, não, o que ela quer dizer é que com o passar do tempo, as atualizações, né, as reescritas delas e tudo mais, tudo mudou. Então o homem foi colocando a sua verdade ali, mas era muito além do que aquilo ali. Eu deixei por ali, eu falei, é isso mesmo, não sei o quê, mas ele continuou falando. E eu não ia falar nada, mas ele começou a falar, né, aquilo ali começou a me incomodar um pouquinho mais, né, porque já tava invadindo, né, de uma forma que não tava me agradando muito. E aí ele falou sobre a questão dos 7 livros que tem a mais na Bíblia do católico. E uma vez eu questionei isso dentro da igreja católica, uns 2 anos atrás, num acampamento que eu fui. E o rapaz que me explicou, ele falou o seguinte... Qual foi a primeira religião? Do cristianismo, qual foi a primeira? Que foi o catolicismo. Depois veio o protestantismo, com a reforma protestante e tudo mais. Então, quem alterou a Bíblia não foram os católicos, foram os evangélicos. E eu comecei a refletir sobre isso e durante essa conversa eu levantei um ponto que ele ficou sem reação. Eu disse o seguinte, tá, mas a primeira religião, depois dos judeus, foi o católico. Foi o catolicismo. Então, a primeira Bíblia é a católica. Então, ela é a certa. Ela que foi o princípio da Bíblia. Depois veio o protestantismo. Depois veio Lutero, quando foi preso com a tradução da Bíblia e tudo mais, essas coisas todas. E que vieram as modificações da Bíblia de acordo com cada religião que foi alterada no protestantismo, né? Cada religião protestante foi sendo alterada da forma como o líder daquela religião acreditava que era o certo. Então, teoricamente, quem mudou foram os evangélicos, não foi os católicos. Então, se você for analisar, quem tá errado
por esse ponto, tá? Não vamos colocar assim, ela falou que tá errado. Não. Por esse ponto, quem mudou a Bíblia foram os evangélicos, não foram os católicos. Então a Bíblia que tá errada é a que veio depois, não é a que veio antes. Foram eles que criaram. Então como é que pode dizer que aquilo ali que tá errado? Porque se você duvida desses 7 livros, você tem que duvidar do resto da Bíblia inteira. Porque não foi você que escreveu. Não foi a sua religião que escreveu. Então, se a sua religião te faz duvidar dos 7 livros que tiraram da Bíblia, lá do catolicismo, por que não duvidar dos outros? Sei lá quantos, que eu já não lembro mais. Quando eu falei isso, ele ficou sem reação, ele não sabia mais o que falar. Ele falou assim, sim, mas aí se você for analisar, se você acredita em Deus, e aquela ali é a palavra de Deus, você tem que acreditar nela. Eu falei assim, sim, da mesma forma como no catolicismo, os católicos acreditam nisso, acreditam em Deus, acreditam na Bíblia, e eles acreditam naqueles 7 livros. Porque foi assim que foi dado a eles. Então, se a sua religião fala de outra forma, você acredita nisso daí. Aí ele veio falar que era a fé, que não sei o que foi. Eu falei assim, foi exatamente o que eu disse. A fé te liga a Deus, da forma como você crê, da forma como é a sua fé. Não importa onde você vai, não importa o que você lê, não importa. Importa é dentro de você, tá aqui dentro. E é isso, eu realmente queria só fazer um desabafo. Eu espero que isso dê uma reflexãozinha aí. Eu só queria realmente fazer um desabafo, não tem propósito nenhum com esse vídeo de mudar a cabeça de alguém e tudo mais. Mas eu... Mas eu queria realmente trazer uma questão pra pensar, né? Se é que vocês querem pensar em relação a isso, mas só queria realmente fazer um desabafo. Achei bem interessante esse ponto. É isso. Eu amei estar aqui com vocês de novo. Eu tava doida pra voltar a falar, porque eu adoro, né? Vocês que seguem minhas redes sociais, vocês sabem que eu adoro falar. Beijos e até a próxima. Tchau, tchau.